Boa parte dos bairros portugueses, por exemplo, aqui em Cascais, você tem uma quantidade enorme de bairros sociais, que o bairro social não tem nada a ver com favela, tá, gente? E as crianças desses bairros sociais, que os pais moram ali, elas estudam nas mesmas escolas públicas que todas as pessoas do bairro. Você tem... Tem a oportunidade igual. Você tem o acesso é democrático. O acesso é democrático. Na verdade, assim, a ascensão social, ela se dá por meio da educação. Né? Quer dizer, a educação que vai permitir que você possa crescer profissionalmente, ter empregos melhores e salários melhores. E esse tipo de oportunidade não é negado para as pessoas menos favorecidas aqui em Portugal. Elas têm essa oportunidade. Uma vez que essas crianças têm acesso a uma educação pública de qualidade, elas têm a mesma oportunidade de alguém que seja mais rico, que também vai estudar na escola pública. Muitos não vão colocar em escola particular, vão colocar na escola pública. Então, ou seja, você tem aí uma possibilidade imensa dessas pessoas crescerem profissionalmente. Oi, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Vou Mudar para Portugal. Para você que é novo por aqui, meu nome é Patrícia Lemos, eu sou brasileira, carioca, mudei para Portugal com toda a minha família e hoje nós temos uma empresa estabelecida aqui em Portugal onde nós ajudamos brasileiros que querem realizar o trajeto que nós fizemos há 5 anos atrás. Esse senhor bonitão ao meu lado, que é o meu marido, nossos 2 filhos, que na época tinham 5 anos, minha mãe e a nossa cachorrinha. Ele já tem metade da vida aqui em Portugal, né? É verdade, as crianças hoje já têm 10 anos. Viram metade da vida aqui. E isso é uma coisa muito interessante, né? A gente começa a perceber que eles começam a perder a referência. Sim, total. Não tem referência mais no Brasil. Quase não tem, Quase né? não tem. Eles não lembram mais de sabores, frutas, coisas lugares, muito pouco, assim, eu acho que está mais na imaginação mesmo do que na lembrança de fato. Sim, concorda? Sim, concordo. Mas esse não é o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é o seguinte. Mas antes de chegar no tema, primeira coisa, você já está seguindo a gente no Instagram? Porque o nosso canal é realmente muito bom. É o maior canal de uma brasileira em Portugal. E lá, além de mostrar um pouco do nosso dia a dia, nós também temos muito conteúdo prático, objetivo, realista e necessário para você fazer todo o teu projeto, teu trajeto de mudança para Portugal com absoluta segurança. Até porque esse é o nosso compromisso. Não só com os nossos alunos da Jornada Portugal, mas também com todos os nossos seguidores. Certo? Certo. Vamos ao tema de hoje? Falou bem hoje. Vamos ao tema de hoje? Vamos ao tema de hoje. Falou bem hoje. Olha que ridículo, gente. Falou bem. Vamos lá. Qual é o tema? Vamos lá. Olha só, o tema de hoje. Existe diferença de classes entre Portugal, como é no Brasil? Como é que é isso aqui em Portugal? Fala um pouquinho. Olha só, isso aqui é a primeira percepção que a gente tem quando chega aqui, é exatamente isso. Quer dizer, no Brasil você tem uma diferença muito grande, né, entre as classes. Quer dizer, os salários maiores são muito, muito maiores do que os salários mais baixos. Você tem aí um abismo social no Brasil, né? Vai diminuindo, mas assim, ainda é muito grande. O que você percebe em Portugal é exatamente o contrário, né? Os salários mais altos não são tão altos e os salários mais baixos não são tão baixos assim. Ou seja, no Brasil você tem essa diferença assim, aqui a coisa está mais ou menos assim. O que eu percebo e posso falar para vocês assim, eu acho que vai um pouco além, né, da questão salarial, né? A gente não pode fantasiar achando que não tem diferença de classe em Portugal, na Europa. Gente, em todo lugar do mundo vai ter gente mais simples, você vai ter o pobre, você vai ter a classe média, você vai ter a classe média baixa, a classe média alta e o rico. Em todo lugar do mundo. E onde você tem regimes capitalistas, essa é a lógica. Exatamente, essa é a lógica, né? Só que, reforçando o que você disse, por exemplo, numa empresa, a recepcionista em Portugal, ela vai ganhar, ela tem que ter formação,
tá? Sim, Ela tem que ter formação. Você vê recepcionistas aqui que falam inglês, que falam francês, que tem mestrado, porque ela tem uma boa formação no público, tá? O sistema funciona muito bem. Então, ela tem uma boa formação, ela é recepcionista, ela ganha 705 euros, que é o salário mínimo. Sim. A coordenadora dela vai ganhar 810. O gerente vai ganhar 950. Talvez. E ele vai ali até 1.200. A grande questão é que no Brasil, e isso não é crítica, isso é uma constatação, o gerente ganha, a recepcionista ganharia o salário mínimo, 1.000 e poucos reais, mas o gerente já estaria num patamar de ganhar pelo menos 10 vezes mais, 10 vezes mais. Exatamente, do que o salário mínimo. Aqui você não vê essa discrepância tão grande. Exatamente. Isso frustra muita gente, né? Que tem bons salários no Brasil e vem para Portugal para exercer a mesma função, vai receber menos. Muito menos, muitas vezes. Mesmo fazendo até a tal da conversão da moeda, que é uma coisa errada de se fazer, né? Por outro lado, você vê assim, com um salário mínimo, 705 euros, e é interessante porque ano a ano há um reajuste nesse salário mínimo, né? Ele vai sendo ajustado de fato, não é simplesmente uma correção inflacionária, ele é um ganho, né? E vem crescendo nos últimos anos. Com o salário mínimo aqui, não é que você vai viver ali. O que mata é o aluguel. Esquece o aluguel. Você vai viver na medida. O português ele vai viver ali. Você não vai passar necessidade. Um casal ganhando cada um salário mínimo, tá ali, vida digna, tal, tarará, mas não vai passar necessidade. Um salário mínimo no Brasil, aí já é mais complicado. Hoje o que a gente percebe que é a grande dificuldade da pessoa que vive com salário mínimo aqui é o valor dos aluguéis. Por quê? Porque o mundo inteiro descobriu Portugal. Sim. E aí um mercado que não tem para onde crescer e tem muita procura, o aluguel mata. Você não consegue hoje um aluguel em Portugal, mesmo no norte, que tem lugares mais baratos, por menos de 350 a 400 euros. Se você vai ganhar 700, aí você tem um problema. É por isso que a gente reforça muito a necessidade do planejamento. Não dá para achar que um casal vai vir e vai viver com um salário mínimo, porque não vai. Mas o que a gente está falando é que as diferenças aqui não são tão abissais quando a gente fala de salário. E num outro ponto que eu acho que isso é o grande ponto aqui em Portugal, para mim, que é muito significativa a diferença, é que as oportunidades, elas são iguais. A pessoa, por exemplo, o filho de uma empregada doméstica no Brasil, uma funcionária doméstica que trabalha no Leblon, numa zona nobre do Rio de Janeiro. Essa funcionária provavelmente mora num bairro mais simples, mora em Santa Cruz. Ela vai trabalhar no Leblon. O filho dela estuda em Santa Cruz, num colégio que talvez não seja tão bom. Aqui em Portugal, o filho dela estudaria numa escola em Santa Cruz, que seria muito boa, ou então, por ela trabalhar no Leblon, o filho dela ia estudar na escola pública, junto com o filho da dona da casa que ela trabalha, junto com o filho do juiz. Aqui, em boa parte dos bairros portugueses, por exemplo, aqui em Cascais, você tem uma quantidade enorme de bairros sociais, que o bairro social não tem nada a ver com favela, tá, gente? E as crianças desses bairros sociais, que os pais moram ali, elas estudam nas mesmas escolas públicas que todas as pessoas do bairro. Você tem... tem a oportunidade igual. Você tem o acesso é democrático. O acesso é democrático. Na verdade, assim, a ascensão social, ela se dá por meio da educação, né? Quer dizer, a educação que vai permitir que você possa crescer profissionalmente, ter empregos melhores e salários melhores. E esse tipo de oportunidade não é negado para as pessoas menos favorecidas aqui em Portugal. Elas têm essa oportunidade. Uma vez que essas crianças têm acesso a uma educação pública de qualidade, elas têm a mesma oportunidade de alguém que seja mais rico, que também vai estudar na escola pública. Muitos não vão colocar em escola particular, vão colocar na escola pública. Então, ou seja, você tem aí uma possibilidade imensa dessas pessoas crescerem profissionalmente. É isso que eu acho fantástico. A gente não pode romantizar que não existe diferença de classe. Existe, isso vai existir em qualquer lugar do mundo. Sim.
Só que eu acho que a oportunidade aqui, ela é de fato para todos. Porque quando você tem uma escola de qualidade, e essa escola serve a sociedade como um todo, porque, veja bem, 85% dos portugueses têm seus filhos nas escolas públicas. Sim. 85%, isso é um número muito alto. E a escola pública é de qualidade, todos saem falando inglês. Então, o teu filho, mesmo você sendo de uma classe menos favorecida, e isso é uma coisa temporária, né? O teu filho vai ter uma oportunidade de crescer, de se desenvolver, de fazer um mestrado, de trabalhar na França, de fazer uma faculdade, sabe? Isso é que eu acho que é incrível. Ao passo que muitas vezes no Brasil a pessoa não consegue sair da condição ruim que ela nasceu, porque ela não tem a oportunidade, o acesso à educação. E também porque ficam presos, né, naquela condição. Aqui não, teu filho pode estudar, se você trabalha naquele bairro, você comprova que você trabalha lá, e teu filho pode fazer escola naquela região, que talvez seja uma região melhor. Mas aqui não tem também a diferença tão grande nas escolas, a escola pública, né? Exatamente, a escola pública no bairro onde ele mora não vai ser ruim, não. Pois é. Essa questão não se coloca aqui. As escolas melhor ranqueadas são aquelas que estão nos bairros Em Cascais, por exemplo. Não é isso. Não é de fato. As escolas públicas que têm o melhor ranqueamento, elas não estão em Cascais. E o que a gente percebe, né, já entrando num outro assunto, é o seguinte: educação tem qualidade, por quê? Porque as pessoas, os bons profissionais, são atraídos para o magistério. Por que são atraídos para o magistério, o que não acontece no Brasil? Porque os salários são bons. Sim. Os salários, não são enormes, mas são salários melhores do que a média da população. Até no privado. O magistério... São melhores os salários na escola pública do que nas escolas privadas. Que é uma situação absolutamente inversa do que existe no Brasil. Então, o que a gente percebe, e a gente vê isso basicamente dos nossos clientes e dos jornadeiros, enfim, eles são muito felizes, muito contentes com o apoio que a escola pública dá a essas crianças recém-chegadas. Né? Então, assim, a gente vê hoje, por exemplo, os ucranianos que estão chegando, muitos ucranianos vindo para Portugal, fugindo da guerra, as crianças que falam uma língua absolutamente diferente, né? Sim, o empenho para que isso aconteça. Bem acolhidas, né? Os imigrantes são muito bem acolhidos, mas isso também já é um assunto paralelo. O próximo podcast. Meus amigos queridos, então, para fechar o tema, existe sim, claro, existe em qualquer lugar do mundo, mas ela não é abissal e você não se sente excluído. Concorda? Exatamente, concordo. É isso aí, meus queridos. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Deixa seu comentário aqui embaixo. Não esquece de dar o joinha. O joinha. O joinha. E vai lá no Instagram e começa a seguir a gente, porque tem muito conteúdo lá todo dia para você. Um beijo grande e até o próximo podcast.